fazer um breve adendo à situação da misericórdia, porque talvez algo que eu já devesse ter falado meses atrás, ou até mais de um ano atrás já, sobre a questão do não há mal que não sofra. Né? Então, eventualmente, poderia permitir a competitividade no sentido de que se eventualmente eu respondo uma pessoa e se eu sinto pena dela, no final eu não precisaria sofrer por ela, porque se ela sofreu, porque a maldosa é ela. Então eu poderia vencê-la argumentativamente ou até mentir contra ela. E se ela sofreu, o pecado é dela. Eu não exatamente concordo com isso, porque eu acredito que, sim, claro que se eu falar uma verdade para a pessoa, ela pode. Claro que se eu falar uma verdade para a pessoa, eventualmente ela está sofrendo, o erro é dela. Né? Aí ok, mas o que eu posso estar dizendo, eu já evitaria mentir. Então, no meu caso, é mais frequência a questão da verdade. Mas o que nós temos que. O que está pensando aqui, discordando desse pessoal, é que se eventualmente eu respondo para uma pessoa, eu falo muitas até verdades, mas algumas dessas verdades não precisariam ser ditas ali, ou mesmo a minha tonalidade foi exagerada, eu posso eventualmente sentir pena. Porque daí a minha punição pode, mesmo que a pessoa sofra, pode estar sendo exagerada. Claro que a pessoa pode sofrer, mas no patamar necessário. O que necessário é essencial. Aí ok, aí não tem por que sentir misericórdia. Agora, o que eventualmente eu posso, em algumas circunstâncias, ter sentido, às vezes até por algumas pessoas muito pouco e por outras pessoas mais, é porque talvez em alguns momentos eu possa ter exagerado e por isso eu sinto misericórdia da pessoa, não porque eu estivesse errado, não porque eu estivesse errado, mas porque eventualmente eu posso ter exagerado na quantidade de informações que eu falei e com a tonalidade que eu utilizei. Por isso eventualmente veio a pena. Não porque no sentido de que não, eu não posso simplesmente falar a verdade para ninguém. Não, porque se eu só corrigir a pessoa, eu não vou sentir pena dela simplesmente porque eu corrigi ali o que ela estava errada. A princípio, numa circunstância dessa, não. Agora, se eventualmente apelamos para a falta de mansidão, apelamos para um exagero, ou até para informações que são verdadeiras e que poderiam ser ditas, mas que são uns detalhezinhos tão, às vezes não importantes, ou às vezes até importantes, mas que não precisariam ser ditos naquela circunstância. Não precisaria se minuciar tanto uma determinada situação para responder uma pessoa que até estaria errada, ou que até está errada, ou que estivesse errada, mas que o detalhe não precisaria ser dito naquele momento. Ou, nesse caso, até por um certo preciosismo, ou por uma tonalidade exagerada, sim, isso vai gerar o sentimento de pena. Mas aí, por que vem o sentimento de pena? Porque eu exagerei no momento da resposta. Porque eu sofri eventualmente com o erro da pessoa. Isso pode ter já, talvez até nem seja essa a circunstância, mas eu posso ter sofrido com o exagero que a pessoa cometeu, ela estava errada. Mas aí, eventualmente, aquilo que eu pus na pessoa, eventualmente, é exagerado e desnecessário. Então, a misericórdia, ela está eventualmente para. Uma das possíveis aplicações é quando se exagerou na aplicação da punição. Não porque a punição não poderia ser aplicada, ou uma resposta não poderia ser aplicada, mas porque eventualmente poderia caracterizar um exagero. Mas a princípio, quando você simplesmente só aplica a justiça, não há exagerabilidade, no geral. Mas comigo já aconteceu várias situações em que eu corrigi informação não senti misericórdia, situações em que eu senti pouca misericórdia, e situações em que eu fiquei, nossa, exagerei muito. Já aconteceu comigo, eu já tive gradações desse tipo de experimentação. Então é apenas um complemento de que não, se eu sofri eventualmente, daí é porque, se, vamos supor, eu não poderia atacar a pessoa, então não há mal que não sofra. Não, mas então, não é gradação, o raciocínio é gradável, vamos dizer assim. Não agradável. O raciocínio é por gradação, o raciocínio é gradável. Se eventualmente eu sentir algum tipo de pena por aplicar uma punição ou uma correção à pessoa, pode significar que foi além do necessário. Ah, Alex, mas você não precisa se preocupar, mas o pecado é dela. Não, 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 não. Mas a minha misericórdia se aplica apenas porque eu exagerei. Não porque a pessoa fosse indigna de qualquer repreensão. Isso que está dizendo, porque um pouco desse comentário que eu acho que o SBT quis dizer, talvez o objetivo foi, você está se preocupando com o teu inimigo. Não, mas ele está sofrendo porque o pecado é dele.
Porque é uma coisa que eu trabalhava no canal. Eu falo, não, eu não estou preocupado em falar justiça contra o inimigo, ou em fazer justiça contra ele. Porque justiça é justiça. A minha preocupação, SBT, não era isso. A minha preocupação é, pô, e aí a exagerabilidade? Porque a verdade tinha que ser dita. Claro que a verdade tem que ser dita. Mas a minha preocupação era o exagero. Então, apenas um complemento de informação, acho que não, isso talvez não tenha ficado tão claro. Né, nesse binômio misericórdia-justiça. Né? Misericórdia não há o mal que não sofra, vamos dizer assim. É, porque tudo bem, a pessoa eventualmente ali poderia ser bom, mas eventualmente em alguma situação perde proteção espiritual. Tá, mas qual é a punição justa para essa pessoa? E aí eu posso eventualmente sentir algum tipo de pena em relação à exagerabilidade. Então apenas esse complemento aí. Essa reflexão. Deus é bom.